Eu sou Leilê Ancona e você está no Circularte Educação. E hoje eu vou falar sobre a importância do brincar, já que a gente está na Semana Mundial do Brincar. Será que você lembra de qual brincadeira você gostava mais? Eu lembro de algumas. O que eu lembro é que brincar era, e talvez seja até hoje, uma das coisas que mais me traga a alegria como um sentimento intenso. Na vida das crianças, a brincadeira, ela faz parte e ela é importante por muitos aspectos. Um que quase toda criança tem em mente é o prazer do movimento mesmo. É o prazer da brincadeira que coloca a criança em movimento, que permite essa sensação, que muitas vezes é uma sensação de liberdade, que não é igual para todas as crianças, mas que pode acontecer quando você corre, quando você se esconde, quando você balança, quando você rodopia. Então, um dos aspectos importantes para a gente ter em mente nesse momento que a gente está dentro de casa é que, ainda que a casa não seja um espaço que permita essa diversidade de movimentos ou uma diversidade tão grande, talvez seja possível incluir algumas. Talvez não dê para correr muito, mas talvez dê para pular, talvez dê para girar, talvez dê para fazer um balanço que dá a sensação de que eu estou num balanço num parque. Então, a gente tem que encontrar soluções que permitam o movimento da criança em substituição àqueles que ela está perdendo, né? Então, encontrar maneiras de que o prazer do movimento se faça presente. O movimento é um dos aspectos pelos quais é muito importante brincar. Um outro aspecto é o quanto que a brincadeira abre o campo do imaginário. E você pode pensar, e qual é a importância de eu imaginar? Né? Por que isso é tão importante na vida de uma criança? Claro que a maioria das pessoas sabe o porquê que é importante imaginar, mas eu ressalto aqui que é pela imaginação que a gente consegue não só pensar soluções diferentes para várias coisas que nos são colocadas na vida, mas também poder entender conceitos. Porque a partir do momento que eu vou imaginando situações, soluções e diferentes aspectos que estão contidos no meu cotidiano e além dele, é que eu vou poder fazer relações e essas relações vão me permitir entender conceitos que são importantíssimos para que eu conheça as várias áreas de conhecimento. Então, o imaginar que acontece na brincadeira e na brincadeira das mais variadas, na brincadeira de casinha, na brincadeira de carrinho, na brincadeira de boneca, enfim, nas várias brincadeiras que a gente tem no cotidiano, né, ele é um imaginar que permite que a criança entenda conceitos estruturantes e conceitos que são trabalhados na vida escolar dela. Então, quanto mais a gente cria brincadeiras e enriquece as brincadeiras da criança, mais chance de que a gente aumente essa capacidade de imaginar. Para isso, você pode lançar a mão de leituras, de histórias, de objetos, de pesquisas e uma grande diversidade aí de possibilidades. Você pode lançar a mão das tuas memórias de brincadeiras e aí talvez com isso a criança entra num universo que é tão importante para ela, que é o universo da família dela. A criança gosta muito de estar e de conhecer coisas dos fatos da vida dos pais, dos primos, dos avós, dos tios, dos irmãos. Vale a pena a gente investir nisso e brincar junto. Para além do imaginar, o que a gente precisa entender é que o brincar é também uma maneira de que a criança elabore a realidade.
A gente está vivendo um momento de uma realidade difícil, né? Tem muitas crianças que estão com medo, que estão lidando com a morte e com a doença de uma maneira talvez única, né? Que estão lidando com a ausência da escola, a ausência dos amigos, a ausência de muitos familiares que talvez ela tenha deixado de conviver nesse período. E a brincadeira é uma maneira de que a criança elabore todos esses sentimentos. Então é importantíssimo criar situações de brincadeira para que a criança possa, na brincadeira, de maneira simbólica, isto é, ao invés de eu falar daquilo que eu estou sentindo, eu coloco, por exemplo, um cavalo que está levando um mocinho e uma mocinha e aí eles caem e se machucam, por exemplo, que é uma realidade completamente diferente da que a gente está vivendo. Mas na hora que eles se machucam, eles podem estar quase morrendo e aí vai acontecer alguma coisa que vai talvez chegar na morte, talvez salvar. O que importa é que, evidentemente, no momento que a criança está brincando com esses elementos todos, ela está brincando, ela está elaborando, por meio da brincadeira, algo que está presente no cotidiano dela. E por isso é tão importante que ela tenha a oportunidade de brincar, porque não é fácil sempre falar sobre os nossos sentimentos. Muitos adultos não conseguem. Talvez alguns dos pais e dos parentes estejam precisando brincar junto com as crianças, porque podem estar sentindo coisas que tenham dificuldade de expressar com palavras. E a brincadeira pode ser uma possibilidade para isso. Se não é uma necessidade para você, adulto, talvez seja para ela. Por fim, para além de brincar com a realidade, no momento que a gente está brincando, a gente pode imaginar uma realidade para além daquela que eu vivo. Eu posso ser coisas que eu não sou. E isso me impulsiona. Isso vale não só para agora, que a gente está vivendo uma realidade que precisa, né, que precisa que a gente fuja um pouco dela para o espaço da fantasia. As crianças precisam disso. Os adultos também. Os adultos muitas vezes fogem da realidade que estão vivendo, assistindo filmes, vendo séries, lendo livro, ouvindo música. A criança, a forma preferencial dela lidar com tudo isso é por meio da brincadeira, né? Mas, em qualquer momento da vida, o brincar permite que ela se imagine coisas, seres, pessoas, situações que são importantíssimas para que ela tenha coragem de vir a ser, para que ela tenha coragem de tentar, de experimentar, de acreditar que ela pode. Isso não quer dizer imaginar uma profissão que ela vai ser. Isso também. Mas talvez ela precise imaginar que ela consegue, por exemplo, vestir uma determinada roupa, ou que ela consegue falar uma coisa difícil para um amigo e assim por diante. São muitas coisas que a gente imagina e a gente primeiro imagina para depois conseguir fazer. A maneira preferencial da criança imaginar é pela brincadeira. Então, aproveita esse momento, aproveita que a gente está numa semana onde as atenções para a brincadeira estão voltadas e crie junto com as crianças brincadeiras que serão certamente muito importantes para superar essa pandemia, esse momento de isolamento que a gente está vivendo. É isso aí.